Olá, o Salto para o Futuro está no ar. E no programa de hoje a gente dá início à série Avaliação, um tema polêmico. Durante muito tempo a avaliação foi sinônimo de prova, mas o que conhecemos hoje sobre avaliação é algo que vai além de simplesmente aplicar provas ou dar notas. É um processo que está presente em diversos segmentos da nossa vida, uma prática que nos ajuda a tomar decisões e a seguir novos caminhos. As finalidades, as concepções, os desafios da avaliação. É o que você vai ver nesta série que começa... A entrevista de hoje é com o professor Almerindo Afonso, da Universidade do Minho, em Portugal. Eu sou, digamos, um fã da avaliação formativa, por várias razões. Porque a avaliação formativa respeita mais o professor como profissional. Começa agora mais um Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola. O canal da educação. Imagine um campeonato de futebol. O técnico precisa conhecer bem seus adversários para escolher a melhor tática. E mais, ele tem que avaliar os pontos fracos e fortes do próprio time para decidir qual a melhor estratégia para vencer a partida. Agora pense na sua casa e no seu orçamento, ali contado. É preciso avaliar e selecionar que produtos são essenciais para a alimentação e a higiene, por exemplo. Sem deixar de lado, claro, os investimentos em cultura e lazer. Em todos esses casos, itens como preço e qualidade pesam na hora das escolhas. Estes são alguns exemplos de como a avaliação, em seu sentido amplo, está presente no nosso dia a dia. Mas como podemos defini-la em relação às práticas escolares? O Salto para o Futuro conversou com alguns pesquisadores e eles falam dos sentidos da avaliação escolar e explicam como e por que avaliar. Veja na reportagem. Avaliação, palavra que quase sempre costuma vir acompanhada de ansiedade e, por que não, de um frio na barriga de muitos alunos. Mas o que diversos pesquisadores em educação vêm apontando há alguns anos é que avaliar é muito mais do que estabelecer notas e conceitos aos estudantes. A função da avaliação, ela deve ser a função de contribuir para que possam ir sendo feitos ajustes ao longo dos processos, tanto do processo de ensinar quanto do processo de aprender, dos processos, dessas práticas, e fazendo pequenos ajustes para que, de fato, se as pessoas que estão na escola para aprender, o papel da escola é ensinar as pessoas, aquilo que elas deveriam estar ali aprendendo, então a avaliação ela deve ter essa função, não a função de mapear, não a função de classificar ou de hierarquizar, mas a função de ir fazendo ajustes desses processos para que as pessoas lá, as crianças, os jovens, possam de fato estar aprendendo. Mas nem só os alunos são avaliados. Os diversos segmentos que fazem parte da educação também passam por processos de avaliação. Nós podemos pensar numa avaliação da instituição, que está ligada aí, essa avaliação da instituição está ligada ao projeto político-pedagógico, a avaliação do próprio acompanhamento do projeto político-pedagógico. Depois nós podemos pensar numa avaliação do sistema, onde a gente está olhando o conjunto das escolas, não uma escola isolada, E algumas dessas modalidades ela pode ser feita internamente ou externamente. Por exemplo, a avaliação institucional ela pode ser interna se o próprio grupo faz isso através do projeto político-pedagógico. Ou pode vir alguém de fora com esse fim de avaliar a instituição como um todo. A avaliação do sistema, de modo geral, ela é externa porque você tem que pegar o conjunto das escolas. E, de novo, a grande questão não é tanto a modalidade da avaliação, mas a sua finalidade. A avaliação escolar, ela implica algumas dimensões. Eu posso falar da avaliação escolar em relação à uma dimensão macro da avaliação, numa perspectiva mais ampla, quando eu falo das avaliações externas, dos grandes sistemas de avaliação. Eu posso falar da avaliação institucional, que é uma avaliação que estaria no nível meso, que seria uma avaliação em relação aos projetos pedagógicos das redes ou das escolas, dos professores, do trabalho dos professores, e falar de avaliação da aprendizagem, que é a avaliação que, como o nome já diz, ela vai tratar do quê? Da aprendizagem das crianças, dos jovens, dos estudantes.
E os pesquisadores afirmam: as diferentes formas de avaliação têm o mesmo objetivo: garantir que os alunos aprendam. A finalidade da avaliação é fazer crescer, né? Inclusive na origem da palavra avaliação, a gente pode ter uma vinculação com vida. Então a avaliação é aquilo que dá vida, que ajuda a vida a despertar, a fluir, né? Então a avaliação ela é feita sempre para que a gente possa melhorar, que a gente possa avançar, para que a gente possa se realizar mais, né? Fazer mais e melhor. Tá? Isso em todos os campos da vida, inclusive na sala de aula. Hoje vamos saber o que pensa sobre esse assunto o educador Almerindo Afonso, professor da Universidade do Minho, que fica na região norte de Portugal. O pesquisador é autor de livros como Políticas Educativas e Avaliação Educacional, que analisa as práticas avaliativas em instituições de ensino portuguesas. Nesse bate-papo, os processos de avaliação aplicados no Brasil também são discutidos pelo pesquisador que esteve no país para participar de um evento sobre educação. Para mim, uma escola com qualidade é uma escola com qualidade científica, pedagógica e democrática. Estas três qualidades não podem ser separadas uma da outra. Ora, o que temos vindo a assistir em algumas agendas neoliberais e neoconservadoras é a separação, a qualidade democrática separada da qualidade científica e da qualidade pedagógica. Penso que o grande desafio é juntar essas qualidades e dizer, essa escola, pública ou privada, só tem qualidade se for democrática. E ela só é democrática se ensinar os alunos aquilo que deve ser ensinado. E aquilo que o aluno tem como expectativa e as famílias têm como expectativa de aprender na escola, devem aprendê-lo. Não deve haver um currículo para os pobres, um currículo para os ricos. Não é? Há alguma coisa que é comum a todos os cidadãos e todos têm que aprender. E, portanto, o grande desafio é que a escola pública ou privada crie as condições, tenha as condições para todos aprenderem aquilo que é suposto aprender. O senhor é um pesquisador conhecido por buscar um distanciamento da avaliação como algo apenas técnico, como o senhor acabou de apontar, outras dimensões dentro desse processo, né? Eu creio que os professores têm que... eu acho que eles já têm essa consciência, não é? Que a avaliação, que eles precisam dominar também as questões técnicas e metodológicas da avaliação, como se faz uma prova, como se corrige uma prova. Não é? Muitas vezes isto não é ensinado nos cursos de pedagogia, nos cursos de formação, de graduação, mesmo no mestrado, não é ensinado. E isso deve ser ensinado, deve ser refletido, não é? Porque é diferente você fazer uma prova em que a primeira pergunta é a pergunta mais difícil, não é? Ou fazer uma prova em que a pergunta mais difícil vem depois de perguntas mais fáceis, por razões óbvias. Porque há alunos que, ao lerem a prova e depararem-se com a pergunta mais difícil da prova, se desmotivam automaticamente. Portanto, há aspectos que passam por aspectos metodológicos e técnicos também. Mas a avaliação tem aspectos éticos. Eu não posso fazer uma prova ou um teste, um exame, qualquer forma de avaliação para medir conhecimentos científicos e depois, na hora de corrigir essa prova, porque o meu melhor aluno não teve a nota que eu esperava, não é? Ou, ao contrário, porque o pior aluno, no sentido do aluno que me dá mais trabalho, que chega sempre atrasado, que perturba mais a sala, etc., que teve uma nota excelente, eu depois na nota consiga embutir aspectos de comportamento naquilo que está apenas a ser avaliado como um aspecto cognitivo. Não sei se me faço entender. Portanto, porque eu, para avaliar comportamentos, os alunos têm que perceber e as famílias têm que saber o que é que está sendo avaliado. É nesse sentido que o seu trabalho aponta para a avaliação formativa articulada com a comunidade escolar? Como é que seria essa proposta, professor? Eu sou, digamos, um fã da avaliação formativa, por várias razões. Porque a avaliação formativa respeita mais o professor como profissional. Enquanto que o exame externo, de alguma forma, pressupõe alguma desconfiança da sociedade em relação ao sistema, em relação aos professores, a avaliação formativa pressupõe que o professor é reconhecido como alguém que tem autonomia profissional suficiente, conhecimento suficiente, preparação suficiente
para que o Estado e a sociedade confiem nele para poder avaliar. Se bem que eu quero também lembrar que o Estado tem todo o direito de avaliar as escolas e, portanto, de fazer essas avaliações externas. Eu não questiono o direito da sociedade e do Estado de fazer essas avaliações. O que eu questiono é a justificação que é dada para essas avaliações, que não coincide exatamente com aquela que eu gostaria que fosse a justificação, não é? E, portanto, nesse sentido, acho que quem conhece melhor o aluno são os professores. E se o professor fizer avaliação formativa, os professores que fizerem a sério a avaliação formativa terão mais condição de dizer como é que está o sistema educativo, porque conhecerão melhor os alunos do que se apenas se atenderem aos resultados de exames internacionais ou nacionais que são feitos esporadicamente, muitas vezes até por amostragem, e, portanto, que têm uma função que é importante, mas que não resolve toda a complexidade do ato pedagógico da educação na sua verdadeira dimensão, que implica um professor como um todo, um professor completo, uma professora completa no ato de ensinar e, obviamente, também responsabilizado por isso. Responsabilidade no sentido de que deve prestar contas do seu trabalho. Professor Almerindo, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. A dimensão social da avaliação escolar, tema que o professor Almerindo Afonso abordou ao longo da entrevista, nos mostra como o assunto pode ser analisado sob diversos pontos de vista, Bárbara. E é esta diversidade de visões, Murilo, que mostra como esse tema é desafiador e polêmico. Mas afinal, por que há tanta polêmica quando falamos em avaliação? Essa foi a pergunta que fizemos aos pesquisadores entrevistados ao longo desta série. Veja as opiniões agora no Mosaico. Porque, na verdade, a avaliação não é só avaliação. Na prática, ela, em grande medida, ou ela serve para controlar comportamento, ou ela serve para, entre aspas, preparar para a vida. Ou seja, ela está cumprindo um papel político e ideológico. E isso é tão natural, só está há tanto tempo que a gente não percebe. Aí por isso que é tão difícil mudar. A gente não está falando só de avaliação, a gente está falando de outras funções para aquilo que seria a avaliação. Por que há tanta polêmica em relação à avaliação? Porque ela está fortemente implicada com as relações de ideologia, de poder, de crenças, de valores. E a avaliação, ela é quem, de alguma forma, ela mostra para a sociedade como anda, né, o ensino e a aprendizagem. Ela tem ela cumpre esse papel, né? Mas nós não podemos tomar a avaliação como redentora da qualidade da educação. Ela não é redentora da qualidade da educação, porque a qualidade da educação, primeiro eu tenho que pensar de que qualidade eu estou falando e entender que para falar de qualidade eu não posso só me remeter à avaliação, eu tenho que pensar em inúmeras questões que estão implicadas quando eu falo de qualidade da educação. Eu creio que é porque está mudando o papel da avaliação. E a cultura, mudando contra uma cultura escolar que era já muito arraigada. A avaliação antes servia para selecionar e reter os alunos. Hoje, a avaliação serve para dar indícios à escola e ao sistema educacional e aos professores, no sentido de melhorar as oportunidades de aprendizagem para todos. Então, a mudança entre uma avaliação seletiva e uma avaliação que ajuda a escola a ser efetiva é que está sendo dolorida. Há tanta polêmica em torno da avaliação porque existe uma ligação na cabeça das pessoas que avaliar é classificar e dar nota. Então, quando você, na nossa área da educação, você faz todo um esforço para que a avaliação tenha um outro sentido que não a classificação das pessoas por meio das notas e dos conceitos, ela gera uma polêmica imensa, chegando
ao entendimento, né, de que quando você não dá nota ao conceito, você não está avaliando. Então, como ela vem na nossa prática, na nossa tradição, muito ligada a essas ideias, né, de classificação, nota e conceito, ela causa uma grande polêmica.